Fala, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Enfim, que Deus abençoe a sua semana e que você possa ser próspero em amor, próspero em longanimidade, próspero em paz, próspero nos dons do Espírito, nos frutos do Espírito, que você seja próspero em tudo aquilo que seja espiritual da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Bom, queridos, mais uma semana aqui juntos, aprendendo de Deus, aprendendo com Deus e aprendendo sobre as coisas de Deus, como Deus faz, como Deus age nas nossas vidas. E tem sido uma bênção participar com você, ao longo dessas semanas aí. Afinal, estamos em isolamento social, mas isso não faz com que a gente se isole das pessoas, não faz com que a gente se isole, do povo de Deus, da família de Deus, da família do Senhor. Pelo contrário, devemos nos aproximar ainda mais, desse povo tão abençoado, povo eleito, povo escolhido, povo separado de Deus, para pregar o evangelho da graça, o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho do amor, que é Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, antes de começarmos, eu quero começar essa semana orando com você. Eu quero te convidar nesse momento a estarmos orando juntos e que Deus possa nos abençoar ao longo desse tempo, onde nós estaremos falando mais uma vez de cartas paulinas. Hoje, estaremos falando da carta, ou melhor, hoje não, ao longo dessa semana, nós estaremos falando da carta do apóstolo Paulo a Tito. E aí nós estaremos conhecendo um pouco desse personagem bíblico, desse irmão que tanto ajudou o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária e também foi cooperador da obra do Senhor juntamente com Paulo. Amém? Vamos orar e vamos pedir a Deus a sua bênção ao longo dessa semana para falarmos aquilo que Ele falar aos nossos corações. Então, somente a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma semana, obrigado por esse início de semana, que o Senhor possa nos conduzir ao longo de toda essa semana a fazer a Tua vontade, tão somente a Tua vontade. Obrigado pelo nosso lar, obrigado pela comunhão do Teu povo, obrigado, Senhor, pela família do Senhor, obrigado pela nossa família, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado livramento, o Senhor tem nos amado de maneira incondicional. Por isso, Senhor, obrigado pelas misericórdias que se renovaram nessa manhã e que isso aconteça todos os dias para que não sejamos consumidos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos com os nossos corações inteiramente cativos ao Senhor e à Tua vontade. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, então, como eu disse, nós estaremos ao longo dessa semana falando de um texto fantástico, um texto maravilhoso, que é uma das cartas de Paulo, agora para Tito, como nós falamos a Filemon na semana retrasada, e como nós temos visto aqui algumas características desse povo, algumas características das igrejas, que Paulo vai falar com elas, e também de algumas pessoas, assim como Filemon, Tito, como das pessoas que Paulo teve a oportunidade de, ao falar de Cristo, ao falar de Jesus, ter aí mais um líder nessa caminhada missionária que ele teve. Como ainda estamos no mês de missões, na verdade terminou agora a campanha de missões estaduais, mas a missão não para, a missão de Deus ela continua. Então nós temos alguns meses de campanha, nós temos o mês de março, nós temos o mês de julho, nós temos o mês de setembro para trabalharmos as campanhas missionárias. Porém, a missão de Deus ela é o tempo inteiro, ela é em todo o tempo. Nós não podemos parar, temos que continuar fazendo a missão do Senhor. Aquilo que Paulo sempre fez, aquilo que Tito, aquilo que Timóteo, aquilo que Filemon e tantos outros homens de Deus fizeram ao longo da sua história, ao longo da sua caminhada aqui pela terra. Então, quero já convidar vocês a estar abrindo a tua palavra, abrindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a tua Bíblia, na carta, na epístola a Tito. Vamos ler aqui, então, e eu estarei lendo versículo a versículo. Ao longo dessa semana nós vamos fazer isso, e hoje eu vou trabalhar apenas aqui com os irmãos a saudação de Paulo a Tito. A saudação de Paulo a Tito, ela já nos dá aí uma grande mensagem, Já é um prato cheio, já é de uma riqueza
fantástica esse texto que vai até o versículo 4 e nós estaremos aqui vendo aquilo que Deus está falando através dessa palavra. Olha, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus e a com acento grave, diz então, para a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Esse primeiro versículo, querido, já é maravilhoso, é fantástico. As saudações de Paulo, elas por si só, elas são uma mensagem, elas são uma pregação, né? E eu quero te convidar para a gente entender um pouco aqui o que ele está querendo dizer. Nós já sabemos, porque em várias das suas saudações, Paulo ele diz que ele é servo de Deus. Isso daí já é algo que faz parte, né, da saudação de praxe. E aí ele aqui vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Ele é apóstolo de Jesus Cristo para quê? Para levar, olha só, os eleitos de Deus à fé, ou seja, para a fé e ao conhecimento da verdade. Observe uma coisa interessante, queridos. Quando ele fala que ele vai levar alguma pessoa a ter conhecimento da fé, né, e também da verdade, isso significa que ele está falando com pessoas aqui que já conhecem o Evangelho. Pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que vivem o Evangelho, ou que já viveram o Evangelho, mas que estão fracos na sua fé, ou de alguma forma algo aconteceu que possa ter modificado aí as nuances dessa história, né, dessa caminhada. Então, o que acontece, irmãos? Paulo ele está dizendo aqui que ele vai falar aos eleitos, ao povo de Deus, e ele precisa levar esses eleitos à fé e ao conhecimento da verdade, que faz o quê? A fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Quando eu conheço a verdade, que é Jesus, eu entendo quem ele é e eu começo a ter características desse que é o meu Senhor. Se eu sou servo de alguém que me conduz, né, e que conduz a minha caminhada, então eu vou ser, como o próprio Paulo disse, né, imitador desse Jesus. Sendo imitador desse Senhor, eu preciso entender que ele era piedoso e eu tenho que ser da mesma forma piedoso. Então ele diz que fazer com que as pessoas entendam a fé e tenham conhecimento da verdade, elas são conduzidas à piedade, ou seja, conduzidas a uma forma de tratamento que Jesus trataria as pessoas. A maneira que Jesus trataria as pessoas é essa forma que nós devemos tratar. Ele continua no versículo 2 dizendo assim, olha, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Lindo isso, né? Lindo. Ele continua dizendo que a fé e o conhecimento, elas vão fundamentar a esperança da vida. Vai fundamentar a esperança da vida. Que vida, pastor? Da vida eterna. Né? São os fundamentos. Observa que ele volta a falar que a fé ela é fundamento, né? Lembra que nós já vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então é importante observar, queridos, que ele volta a esse tema e ele continua dizendo que a fé é o fundamento. Pastor, mas por que o senhor está dizendo que ele continua dizendo que a fé é um fundamento? Porque observa que a palavra de Deus ela não muda, ela não sofre alteração. Aquilo, sabe, você vai ver, e aí nós estamos aqui observando uma saudação de Paulo que vai nos trazer a certeza de quem ele é a partir da sua transformação. Quando ele é transformado por Cristo Jesus, quando as escamas dos olhos deles caem, a partir do momento ali onde ele recebe ali a oração de Ananias, né? Porque Jesus pede para que ele vá à casa de Judas, onde ele estava hospedado, e aí cego, né? Saulo, ele tem um encontro com Ananias, e Ananias ora por ele, e ali as escamas dos olhos de Saulo caem, né? Ele agora é Paulo, e ele agora é um missionário de Deus, ele agora é alguém que serve a Jesus. Então, meus queridos, de lá para cá, nada mudou. De lá para cá, os fundamentos, né, na verdade, as virtudes de Cristo que estavam no coração de Paulo continuam sendo
as mesmas. E ele vai continuar falando aqui que a fé, ela é fundamento, mas ele fala que também o conhecimento da verdade também é fundamento. Fundamento para quê, pastor? Ele é fundamento na esperança da vida eterna, na qual Deus, olha só, e aí aqui ele traz uma informação muito importante, porque ele vai falar da característica desse Deus. Ele vai falar de uma virtude desse Deus. Ele fala assim, a qual o Deus que não mente, ao qual o Deus que não mente, né? A palavra já nos diz isso, né? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E aí, meus irmãos, você vai ver aqui numa saudação profunda do apóstolo Paulo dizendo, o qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Versículo 3, no devido tempo ele trouxe para a luz, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Paulo, ele mostra aqui mais uma vez a sua fidelidade. Paulo não está pregando sobre a sua vida, Paulo não está pregando sobre a sua história, Paulo não está pregando aqui sobre o que aconteceu com ele, né? Mas observa que você vai ver lá em Atos dos Apóstolos tantas e tantas histórias sobre Paulo, como as coisas aconteceram ali na vida dele, mas quando ele vai falar do Senhor, ele fala única e exclusivamente do Senhor. Poucas vezes ele vai falar dele, mas como testemunho para fortalecer a fé de muitos, quando ele diz que ele está preso e ele é prisioneiro de Cristo, quando ele diz que ele é servo, ou seja, escravo de Deus. Então, irmãos, é uma forma de testemunhar a transformação, é uma forma de testemunhar aquilo que Deus fez na vida dele. E aí ele vai dizer aqui que foi confiada a ele, né, a pregação de quem? A pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Ele trouxe à luz a palavra que agora é pregada por ele, um homem simples, um homem comum, apesar de toda a pompa, né, na sua educação, e de tudo aquilo que ele viveu, toda a liderança que ele teve, alguém que era fariseu, alguém que tinha conhecimento, alguém que tinha voz ativa no meio do povo, da multidão, alguém que tinha, né, por si só um espírito de liderança, mas ele, né, esse líder, ele se diz agora escravo, ele se diz servo, e esse servo, esse escravo é alguém que tem a oportunidade de pregar o evangelho, né, da salvação, trazendo luz, né, aquelas pessoas. Mas ele continua dizendo, ele diz que foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui nessa saudação a Tito de uma forma muito, muito profunda, mas também de uma forma muito clara, né, quem ele é e quem é Deus, quem é Jesus para ele. Versículo 4, ele vai dizer a quem ele está endereçando essa carta. Agora nós vamos falar aqui do destinatário, né, que é Tito. Ele fala, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, né? Porque eles têm a mesma fé e ele chama Tito de filho. Por quê? Porque Tito foi alguém que foi forjado por Paulo, que foi ali, né, ajudado por Paulo, que foi liderado por Paulo, e aí ele chama de verdadeiro filho em nossa fé comum. E aí ele termina a saudação dizendo graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse texto é um texto maravilhoso que eu quero compartilhar com você ao longo dessa semana e que a gente possa juntos, a cada 10, 11 minutos, falarmos dessa carta a Tito tão maravilhosa. Quero te convidar ao longo dessa semana a não esmorecer na fé e a continuar buscando o conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus, através, desse estudo bíblico. Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.